Você ia gostar se a sua futura filha namorasse alguém igual a ele? Quais são os primeiros sinais de uma pessoa abusiva? A gente já falou, aqui, já. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Fui eu que perguntei. Os primeiros sinais de uma pessoa abusiva é bem parecido com os sinais de uma pessoa narcisista, mas a gente tem que, claro, não diagnosticar. Uma pessoa abusiva, normalmente é uma pessoa que vai abusar, né? Sair do limite, daquele limite que você coloca, ela vai querer ultrapassar. Então, esse é o primeiro sinal de uma pessoa abusiva. Ele não vai respeitar o seu tempo, não vai respeitar o seu espaço, não vai respeitar o seu momento, não vai respeitar aquilo que você fala. Ele vai sempre querer mostrar que a opinião dele é melhor, que ele é melhor, que o que ele tá falando é melhor. Então, ele vai querer sempre sair por cima. Eu acredito que esse seja um dos primeiros sinais de uma pessoa abusiva. Outro sinal também que é um sinal que a gente não pode esquecer de forma alguma é quando o cara, ele começa sendo perfeito ali, mas ele começa a dar os pequenos sinais. Os pequenos sinais, quais são os pequenos sinais? Às vezes ele começa ali falando bem assim pra você, por que você não pinta o seu cabelo de loiro? Por que você não coloca um silicone? Por que você não faz... É uma coisinha pequena, coisinha besta, entende? Mas depois ele vai querer te forçar a fazer aquilo que você não quer. Então, acho que esses são os sinais de uma pessoa abusiva. Ele vai gritar com você, vai te desrespeitar, vai chamar palavrão, vai fazer aquilo que você falava que no início te fazia mal. Então, ele vai ultrapassar completamente os seus limites. O que caracteriza um relacionamento abusivo é tudo aquilo que afeta a sua integridade física ou psicológica. Então, tudo que se encaixar na sua integridade física ou psicológica, tá mexendo com essas duas áreas da sua vida, você está em um relacionamento abusivo. Resumindo tudo, né? Que compõe todas as características que você trouxe e dos narcisistas, enfim. E você? O que você acha? Eu acho que o que caracteriza um relacionamento narcisista, tanto para homem quanto para mulher, até um clichê falar homem e mulher, seria assim, quando a pessoa busca, né? O medo do cancelamento. A gente tá falando, normalmente eu saio cancelado aqui, eu viralizo, eu saio cancelado. Fica tranquilo, o cancelamento é bom por um lado, mas pessoas te conhecem. Então, tem pessoas que elas são craque em fazer isso, medir os limites da pessoa, como você tá falando, mas é muito difícil também É muito fácil, talvez, falar, a pessoa passa seu limite. Porque buscar saber o limite das pessoas também é difícil. Até quanto você iria na cama, né? Por exemplo, você tem que ter uma relação íntima com a pessoa para saber até onde ela vai. Por isso, né? O diálogo. Para o diálogo e a intimidade com a pessoa. Então, normalmente, quem sabe seus limites são pessoas muito íntimas de você. Porque não é qualquer um que vai saber. Eu não sei o limite do Dudu, não sei o seu limite, nós estamos nos conhecendo agora. E o narcisista, ele já está dentro da sua vida, num relacionamento abusivo, e ele, por conta dessa intimidade, ele vai conseguir seu limite. Então, ele já tem um trunfo que outras pessoas não têm. Olha que presente que ele tem na mão dele, cara. Na verdade, a pessoa narcisista, a pessoa abusiva, ela vai te testando. E ela vai vendo que você perdoa sempre, que você continua dentro do relacionamento, mesmo depois de ele ter quebrado um copo na parede, que você continua dentro do relacionamento depois de 3 traições, que você continua depois que ele te ignora, depois que ele te dá um tratamento de silêncio. Então ele vai testando os seus limites. Quando ele percebe que você não tem limite nenhum, porque você não tem... E olha que interessante, que interessante que você falou. Eu tava exatamente nesse caminho, Jéssica. Porque, veja bem, o que caracteriza o que seria um sinal de que eu estou nesse relacionamento? Uma vez que eu estou vendo que essa pessoa já está me provando para saber o meu limite, mas ela ainda não ultrapassou, vou imaginar, por exemplo, que falar da morte de um ente querido seria um negócio que me fere, meu gatilho. Limite e gatilho tem as duas palavras que estão bem relacionadas uma com a outra, né? Eu sei qual que é o gatilho. Uma pessoa que conhece os seus gatilhos ou conhece o seu limite, pra apertar, pra ultrapassar, é uma pessoa perigosa na sua vida. Então no primeiro sinal de que você viu que a pessoa conheceu o seu limite ou o seu gatilho, mas ele fez isso justamente pra apertar, pra te afetar, se afaste dessa pessoa. Não precise deixar ele testar limite após limite, até te levar pra uma situação grave de ansiedade, depressão, doença. Soube do gatilho. Essa pessoa tem esse trunfo de saber sobre você, que já é uma coisa que você deu de presente pra pessoa, e ela usou numa briga, cara. Imagine que você tem uma briga, que ele pode citar um monte de coisa. Aí ele vai falar, por exemplo, daquele... Justo aquilo que te machuca. Justo aquilo que te machuca. A pessoa que descobriu o seu limite, o seu gatilho pra apertar, fuja dela. Fuja, simples assim, né? Você não precisa testar. É que as pessoas continuam dormindo com o próprio inimigo e chamando ele de amor, não, né? E pra finalizar, eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida. Ok, não sei se é, não sei se não é. Eu separei aqui
5 perguntas pra você se fazer quando estiver num relacionamento. Eu vi essas 5 perguntas num podcast gringo e eu pensei, pô, hoje eu vou ter um podcast, vou aproveitar, vou traduzir e vou falar pra poder todo mundo agora tirar a prova. Vamos lá. Primeira pergunta pra você se fazer quando você tá pretendendo um relacionamento ou dentro de um relacionamento. Se alguém te falar que você parece muito com ele, isso seria um elogio pra você? Primeira pergunta. Um elogio ou você ficaria meio assim? Segunda pergunta. Você está totalmente completa ou só menos sozinha? Você tá tentando preencher um vazio? Você realmente ama ele? Ou você só não tá lidando com a rejeição? Terceira pergunta. Você pode ser você mesma sem se envergonhar ou sente que precisa pisar em ovos sempre por ele? Criar um personagem pra agradar ele. Situações delicadas que não acabam. Se pergunte, e não queira responder como você gostaria pra poder passar a mão na cabeça dele. Não, seja sincera com você, tá? Quarta pergunta. Você está apaixonada por quem ele é como um todo? Ou você só está apaixonada pelo lado bom ou pela romantização do potencial que você viu nele? Quarta pergunta. Você está idealizando? Ele realmente é esse cara que você fala, porque ele é maravilhoso, isso aqui, não sei o que, mas ele realmente é? E a quinta e última, essa aqui é pesada. Tá? Essa aqui é pesada. Vamos lá. Para finalizar aqui, já são 10h30, mas vamos lá. Você ia gostar se a sua futura filha namorasse alguém igual a ele? Pronto. Eita, pega. Repense a sua vida. Repense a sua vida. Não tem como a pessoa se fazer essas perguntas e não saber. Não vai saber a resposta. Pronto, já sabe. Independente se for narcisista, abusivo, você já sabe a resposta se é pra continuar com ele ou não. Eu estou vendo muitos relacionamentos acabando depois desse podcast. Não é relacionamento acabando, é livramento, né?